A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um livro escrito por Suzanne Collins que serve como prelúdio para a trilogia Jogos Vorazes. Nesta obra, somos apresentados ao jovem Coriolanus Snow, futuro presidente da capital, antes de sua ascensão ao poder. Embora a premissa seja interessante e promissora, o livro, infelizmente, não consegue alcançar todo o potencial que poderia ter. Informações sobre o livro. O livro se encaixa no gênero de ficção distópica e tem aproximadamente 540 páginas. Essas informações são baseadas na edição original do livro e podem variar dependendo da edição e formato específicos. Uma das principais questões que afetam a narrativa é a falta de conexão emocional com os personagens. Diferente da trilogia original, onde os personagens eram cativantes e complexos, aqui nos deparamos com um protagonista que é difícil de simpatizar. Coriolanus Snow é retratado como um personagem distante, egoísta e frio, o que torna difícil criar uma conexão emocional com ele ao longo da história. A falta de conexão emocional com os personagens em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é uma das principais razões pelas quais o livro não alcança o mesmo impacto que a trilogia original de A Jogos Vorazes. Enquanto na trilogia original nos apegamos a personagens como Katniss, Peeta e Rue, neste livro somos apresentados a um protagonista muito diferente, Coriolanus Snow, o futuro presidente da capital. Coriolanus Snow é retratado como um personagem distante, egoísta e frio desde o início do livro. Ele tem uma mentalidade elitista e está focado em se destacar e ganhar poder dentro da academia, onde participa de um programa especial envolvendo os Jogos Vorazes. Sua falta de empatia e suas atitudes questionáveis tornam difícil para os leitores se identificarem ou simpatizarem com ele. Um dos pontos fortes da trilogia original era a capacidade de Suzanne Collins de criar personagens complexos e tridimensionais, com motivações e dilemas que os tornavam realistas e envolventes. Infelizmente, essa profundidade emocional não é tão presente em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. A falta de conexão emocional com Coriolanus Snow faz com que o leitor não se envolva tanto com sua história e não sinta uma grande empatia ou interesse em suas motivações. Embora seja interessante explorar a origem do icônico vilão da trilogia original, a falta de conexão emocional com Coriolanus Snow pode ser frustrante para os leitores que esperavam um protagonista mais cativante e complexo. No entanto, é importante destacar que essa falta de conexão pode ser intencional, uma vez que Coriolanus Snow é, afinal, o vilão da trilogia, e a intenção pode ser justamente retratá-lo como um personagem distante e frio. Apesar dessa falta de conexão emocional com o protagonista, a habilidade de Suzanne Collins em criar um mundo distópico e abordar temas sociais e políticos ainda está presente, o que pode ser um ponto positivo para os fãs da série. No entanto, no geral, a falta de uma conexão emocional profunda com os personagens principais é um aspecto crítico que afeta a narrativa e o impacto do livro. A trama de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes apresenta algumas falhas em termos de ritmo e desenvolvimento. Ao longo do livro, é possível notar momentos em que a narrativa parece se arrastar, com poucas cenas de ação e suspense que realmente prendem a atenção do leitor. Essa falta de ritmo pode resultar em certa dificuldade em se envolver completamente com a história. Além disso, alguns leitores podem se sentir desapontados com o fato de que, mesmo quando a trama começa a ganhar um pouco mais de ritmo, há algumas pontas soltas e questões sem resposta. Isso pode deixar uma sensação de incompletude e insatisfação, principalmente considerando-se que o livro é uma prequela da trilogia original e muitos esperavam obter respostas e uma compreensão mais profunda do mundo de Panem. No entanto, é importante reconhecer que nem todos os leitores compartilham dessa opinião. Alguns podem apreciar a abordagem mais lenta da narrativa e a exploração do desenvolvimento do personagem de Coriolanus Snow. Cada leitor terá suas próprias expectativas e preferências em relação à trama, o que influenciará sua percepção do enredo em geral. Apesar dessas falhas, é importante ressaltar que a escrita de Suzanne Collins continua sendo um ponto forte. Sua habilidade em criar um mundo distópico detalhado e em abordar questões sociais e políticas é evidente, assim como sua capacidade de desenvolver personagens complexos. Isso pode compensar, em certa medida, as falhas da trama e proporcionar uma experiência de leitura satisfatória para alguns leitores. No final das contas, a avaliação do enredo de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é uma questão subjetiva e dependerá das expectativas e preferências individuais do leitor.
Enquanto alguns podem se sentir desapontados com o ritmo e as pontas soltas, outros podem encontrar valor na exploração do mundo e nos elementos temáticos do livro. De fato, mesmo com os aspectos negativos mencionados anteriormente, é importante reconhecer que a escrita de Suzanne Collins continua sendo um ponto forte em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Sua habilidade em criar um mundo distópico detalhado e em explorar questões sociais e políticas é notável. Ao mergulhar na origem do sistema dos jogos vorazes e na construção da sociedade de Panem, o livro oferece uma visão interessante e enriquecedora para os fãs da trilogia original. Suzanne Collins explora os eventos e as circunstâncias que levaram à criação dos jogos vorazes, revelando as complexidades por trás do regime opressivo da capital. A autora também aborda temas como desigualdade social, controle governamental e manipulação da mídia, ampliando ainda mais a reflexão sobre questões pertinentes à nossa própria sociedade. Essa exploração profunda das dinâmicas sociais e políticas é uma característica marcante de Suzanne Collins e é uma das principais contribuições do livro para a trama geral de A Jogos Vorazes. Portanto, mesmo com os aspectos negativos em relação ao enredo e à conexão emocional com os personagens, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes ainda traz consigo um valor significativo ao expandir o universo de A Jogos Vorazes e fornecer um contexto mais amplo para a trilogia original. A escrita envolvente e a abordagem temática de Suzanne Collins continuam sendo os pontos fortes da obra, cativando os leitores e incentivando a reflexão sobre questões sociais e políticas relevantes. Em última análise, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes pode ser visto como um livro que principalmente satisfaz a curiosidade dos fãs da trilogia Jogos Vorazes. Para aqueles que estão profundamente envolvidos na história de Panem, a oportunidade de explorar a origem do sistema dos Jogos Vorazes e entender como a sociedade evoluiu pode ser bastante intrigante. No entanto, como um livro independente, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes enfrenta desafios. Os personagens apresentados não são tão cativantes quanto os da trilogia original. Coriolanus Snow, o protagonista, pode ser difícil de se conectar emocionalmente, pois sua natureza distante e egoísta não desperta simpatia imediata. Além disso, o ritmo narrativo do livro pode se arrastar em alguns momentos, prejudicando a fluidez da história. Embora o livro tenha seus méritos, explorando temas sociais e políticos relevantes, ele não consegue alcançar o mesmo impacto e brilho da trilogia original. Os leitores que esperam uma experiência igualmente envolvente e emocional podem ficar um pouco desapontados. No entanto, é importante considerar que a apreciação do livro dependerá, em grande parte, das expectativas e do interesse individual dos leitores. Para aqueles que anseiam por mais informações e detalhes sobre o mundo de A Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes pode ser uma leitura interessante e esclarecedora. Porém, como um livro separado, pode não atender totalmente às expectativas dos leitores que buscam uma experiência igualmente memorável e impactante. Com isso, chegamos ao final do nosso vídeo sobre o quarto livro da trilogia Jogos Vorazes, intitulado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Apesar de algumas limitações em termos de conexão emocional com os personagens e ritmo narrativo, a obra nos proporciona uma visão fascinante da origem do sistema dos Jogos Vorazes e do mundo distópico de Panem. Ao explorar as motivações e a transformação do personagem Coriolanus Snow, somos confrontados com questões complexas sobre poder, manipulação e a natureza humana. A escrita envolvente de Suzanne Collins continua a se destacar, juntamente com sua capacidade de criar um mundo rico em detalhes e temas relevantes. Embora A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes possa não atingir o mesmo impacto emocional e brilho da trilogia original, ele ainda oferece aos fãs uma oportunidade única de mergulhar mais fundo na história de Panem e compreender as origens sombrias desse regime opressivo. Espero que tenham gostado das informações compartilhadas neste vídeo e que tenha despertado o interesse em explorar mais sobre o quarto livro de A Jogos Vorazes. Continuem a descobrir novas aventuras literárias e até a próxima!